Ok, pessoal, então, dando continuidade à nossa aula 17, vamos falar do problema Max 2-SAT. Ele é uma variação do problema 2-SAT. Então, sempre lembrando, quando eu quero definir um problema computacional, eu tenho que falar dos dados de entrada, como é que é a entrada do problema, e qual é a pergunta que o problema quer responder, tá bom? Então, quais são os dados do problema Max 2-SAT? Então, eu vou ter uma fórmula booleana na forma normal conjuntiva, onde x é o conjunto de variáveis da fórmula e c é o conjunto de cláusulas, cada cláusula com dois literais. Tá? A gente vai assumir que o número de cláusulas é p, aqui tem um errinho no slide, aqui está dizendo que o número de variáveis é p, mas na verdade aqui deveria estar escrito o tamanho do conjunto C igual a P. Então, vamos supor que o C tem P cláusulas, né? E cada cláusula tem exatamente dois literais, certo? E aqui eu tenho um inteiro K, que também faz parte da entrada, que ele varia entre 1 e P. Ou seja, a fórmula pode ter, vamos supor, 20 cláusulas. Então, esse P seria igual a 20. Tem 20 cláusulas. Mas eu vou dar um inteiro K na entrada, que vai valer entre 1 e 19, né? Que aqui é menor do que P. E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: existe uma atribuição de valores booleanos, falso ou verdadeiro, às variáveis de x que satisfaça pelo menos K cláusulas de C simultaneamente? Então, olha a sutileza da diferença em relação ao problema 2-SAT. No problema 2-SAT, dada uma fórmula, a pergunta é: existe uma atribuição que satisfaça todas as cláusulas? Todas. Ok? Essa é a pergunta do 2-SAT. No Max 2-SAT, a pergunta é diferente. Existe uma atribuição que satisfaça pelo menos K cláusulas? Por que eu tenho essa variação? Por causa do seguinte: tem fórmulas 2-SAT que elas são satisfatíveis e tem fórmulas 2-SAT que não são satisfatíveis. Então, se eu te dou uma fórmula 2-SAT com 20 cláusulas, pode ser que ela não seja satisfatível. Então, o objetivo é saber, mas então, quantas cláusulas eu consigo satisfazer no máximo? Daí vem a palavra max. Eu não consigo satisfazer as 20, mas será que eu consigo satisfazer 19? Ou 18? Ou 17? Quantas delas eu consigo satisfazer? Então, para esse problema ficar na forma de problema de decisão, que a resposta é só sim ou não, então eu coloco esse inteiro K na entrada e pergunto se tem uma atribuição que satisfaça pelo menos K cláusulas. Aí a resposta vai ser sim ou não. Então, se a fórmula da entrada lá tem 20 cláusulas e o K é 14, a pergunta é: eu consigo jogar valores de verdadeiro, falso para as variáveis, de modo que eu consiga satisfazer 14 ou mais cláusulas? Sim ou não? Tá? Se a resposta for sim, eu posso tentar subir o K para 15. Tá, 14 eu consigo satisfazer. E 15? Eu consigo ainda? Sim ou não?
Entenderam a jogada? Então, eu transformo um problema que é de maximização, de otimização, né? Achar o maior número de cláusulas que eu posso satisfazer, em um problema de decisão, introduzindo esse inteiro K na entrada. Então, essa é a arte, né, de transformar problemas de otimização, onde você quer maximizar ou minimizar, né, em um problema de decisão. Você introduz esse inteiro K aí e pergunta se você consegue satisfazer pelo menos K, tá bom? Nesse caso, ele só vai dar falso se não satisfazer nenhuma cláusula, seria isso, né, professor? Ou não? Não, ele vai dar falso. Não, Vai dar tipo não, né? Não, isso, peraí, então, vamos por partes. A resposta do problema vai ser não se eu não consigo satisfazer K cláusulas. Por exemplo, se eu pegar esse slide, Entendi, velho. vamos pegar aqui, não, vamos discutir isso. Olha aqui. Aqui eu dei uma atribuição, tá vendo, de valores V e F para as variáveis, mas eu não consegui satisfazer todas as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não consegui satisfazer as 6 cláusulas. Então, se eu entrar, para o 2SAT, a resposta é não. Certo? Mas para o max 2SAT, se eu der essa mesma fórmula e K igual a 5, aí a resposta é sim, porque eu consigo satisfazer pelo menos 5 cláusulas, está vendo aqui? Ficou uma que eu não consegui satisfazer, porque os dois literais ficaram falsos, mas pelo menos 5 eu consegui satisfazer. Tá? Então, o max 2SAT dá a resposta sim, dependendo do K. Se eu conseguir satisfazer mais do que K, ele vai me dar a resposta sim. Se eu não conseguir satisfazer as K que eu preciso, aí ele vai dar a resposta não. Beleza? Essa, Beleza. então, é a jogada do max 2SAT. Então, aqui a gente tem essa observação. Eu já fiz essa observação, mas eu vou repetir em outros termos. Ela está dizendo que o problema 2SAT é polinomial. Ou seja, perguntar se eu posso satisfazer todas as cláusulas dá para fazer em tempo polinomial. Né? Isso me levaria a um problema max 2SAT, onde eu jogo esse K para P. P é o número total de cláusulas. Né? Se eu colocar K igual a P, o problema vira 2SAT. Se lá na entrada do problema a cláusula tem a variável, a fórmula tem 20 cláusulas e eu coloco K igual a 20, o max 2SAT virou 2SAT. E aí eu posso fazer em tempo polinomial. Mas se o K for menor do que P, aí o max 2SAT já é NP completo. Por isso que aqui na entrada do max 2SAT, eu não coloco K igual a P, porque K igual a P é um caso polinomial. Eu já sei resolver. Então, para max 2SAT, eu só pergunto para K até P-1. Tá? E aí o problema é NP completo. Se eu jogasse K igual a P, ele viraria 2SAT normal. Ok? Espero que isso esteja bem entendido, hein, pessoal? Então, vamos seguir em frente. Então, temos esse teorema aí. Max 2SAT é NP completo.
Então, a primeira coisa, tem uma frase aqui bem minúscula. Vocês têm que se acostumar com essa aqui, ó. Max 2SAT está em NP. O que é? Vamos recapitular. O que é estar na classe NP? Estar na classe NP é possuir um algoritmo de tempo polinomial para verificar soluções. Então, se você me dá uma fórmula 2SAT e um K, aí eu vou dizer para você, eu sou o oráculo, eu digo para você que a resposta é sim, e te dou um certificado de que a resposta é sim, qual seria o certificado? Eu te dou a atribuição de verdadeiro ou falso para cada variável, para que você cheque que realmente eu consigo satisfazer pelo menos K cláusulas. Então, se você vai fazer um algoritmo para verificar se o que eu falei está correto, se a resposta é realmente sim, você consegue fazer esse algoritmo facilmente. Ele é um algoritmo de tempo polinomial. Então, Max 2SAT tem verificabilidade em tempo polinomial. Então, ele está em NP. Tá? Nunca se esqueçam disso. Lembrando que a classe P ela está contida em NP. Então, a nossa conjectura é que a classe NP é um conjunto maior que contém estritamente P. Na classe P, eu não só consigo verificar soluções em tempo polinomial, como eu consigo encontrar as soluções em tempo polinomial. Eu consigo mais coisas. Quem encontra a solução em tempo polinomial, com maioria de razão, verifica a solução em tempo polinomial. Mas aí, quando eu subo para a classe NP, aí eu já não tenho certeza se eu consigo encontrar a solução em tempo polinomial, mas eu consigo verificar as soluções em tempo polinomial. Tá? Isso tudo eu já falei exaustivamente, mas eu estou sempre repetindo para que isso grave bem, aí fique bem gravado, né, para vocês entenderem bem esses conceitos. Então, o Max 2SAT está em NP. Basta você verificar. A cláusula 1 foi satisfeita? Foi. A cláusula 2 foi satisfeita? Não. A cláusula 3 foi? Não. A cláusula 4 foi? Sim. Cada vez que uma cláusula é satisfeita, você soma 1 no contador. Se no final o contador chegar em K, então você verificou que a resposta sim está ok. Então é bem simples. Se você me der o valor de. Você vai. Quando eu digo que a resposta é sim, sendo eu o oráculo, eu te digo: olha, x1 é true, x2 é false, x3 é true. Isso vai satisfazer pelo menos K cláusula. Eu vou verificando. Então é bem fácil verificar. Então o problema está realmente em NP. Agora, eu vou provar que ele é NP completo. Então, eu vou usar aquela estratégia. Eu vou pegar um problema difícil, que é NP completo, e vou transformar polinomialmente em Max 2SAT, de modo a preservar a resposta. Essa é a regra não. É a técnica, a ferramenta básica que a gente tem para provar que um problema é NP completo. E de qual problema eu vou fazer a redução? Do problema clique. O que é o problema clique? Dado um grafo e um inteiro K, eu quero saber se o grafo vai ter uma clique de tamanho pelo menos K. O que é uma clique? É um conjunto de nós, 2 a 2 conectados. Então, uma clique
ela induz um subgrafo completo. Então, eu quero saber se existe esse subgrafo completo com pelo menos k-nós. Essa é a questão do problema clique. Então, eu vou pegar uma instância genérica do problema clique e vou construir uma instância particular para o problema Max2Sat. Lembrando de novo, já falei isso, mas vamos repetir. Eu tenho uma máquina para resolver 2Sat. Então, eu vou pegar o problema clique, que eu quero resolver, e vou transformar numa entrada para Max2Sat para jogar na máquina do Max2Sat. Entenderam? Só que o clique é difícil. Então, quer dizer que a minha máquina para Max2Sat não vai poder ser uma máquina que resolve facilmente o Max2Sat. Tá? Então, eu vou pegar uma instância genérica do problema clique e vou construir uma instância particular para o problema Max2Sat da seguinte forma. Aqui está toda a explicação. Eu fiz um desenho para melhorar a explicação dessa transformação, né? Mas aí a entrada do clique é um grafo, eu tenho que construir uma fórmula 2Sat. Então, eu vou precisar de variáveis. Então, ao construir essa fórmula, eu vou usar uma variável auxiliar z, e para cada vértice do grafo, na entrada do problema clique, eu vou usar uma variável xi. E depois eu vou fazer as seguintes cláusulas: xi ou z, xi ou não z, para cada xi. Então, isso aqui vai me dar 2 vezes n cláusulas, onde n é o número de nós do grafo. Então, se o grafo tem nós V1, V2, V3 até Vn, na minha fórmula vai ter variáveis x1, x2, x3 até xn. Vão ser n variáveis. E, para cada variável, 2 cláusulas, xi ou z, xi ou z barra. Então, isso vai me dar 2 vezes n cláusulas. Por enquanto, né? E depois, para cada não aresta do grafo, desculpem. Para cada não aresta do grafo, o que é uma não aresta? É um par formado por 2 nós não adjacentes. Se são não adjacentes, não tem aresta entre eles, né? Então, eu vou chamar isso, com abuso de linguagem, de não aresta. A gente já vai ver no desenho já já. Então, para cada não aresta, eu vou criar essa cláusula xi barra ou xj barra. Só que não acabou, né? Porque no problema Max2Sat, eu tenho que definir quem é o K também. Então, quando eu transformo o clique para a entrada do Max2Sat, eu tenho que dizer a fórmula e tenho que dizer quem é o K. Então, o K vai ser igual ao número de nós do grafo, que aqui no caso é N, né? Mais o K do problema da clique, porque o problema clique também tem um K na entrada, né? Então, eu vou botar aquele K do problema da clique aqui. E mais o número de não arestas. Bom, explicando assim fica muito complicado, né? Então, vamos ver como que vai ficar isso olhando aqui no slide. Então, aqui em cima, nesse slide, eu tenho uma entrada genérica para o problema clique. É um grafo com 5 nós. Tá? E o K é igual a 3. Então, qual é a pergunta do problema? Existe nesse grafo uma clique de tamanho pelo menos 3?
Então, a resposta vai ser sim. Porque, por exemplo, se eu pegar os nós A, E e B, eles formam um triângulo. Isso é uma clique de tamanho 3, então a resposta é sim. E ela ainda não é única. Eu poderia pegar a clique BCE também, se eu quisesse. BCE. Então, para esse grafo e para esse K, o problema clique vai dar resposta sim. Então, eu tenho 3 nós que estão totalmente conectados. Agora eu vou pegar essa entrada e vou transformar na entrada do Max 2Sat. Então, eu tenho que dar uma fórmula e o valor do K', que é quantas cláusulas eu tenho que satisfazer. Não se assustem com o tamanho da fórmula. É muito fácil de construir essa fórmula. Então, olhando aqui, primeiro, cláusulas XI ou Z, XI ou Z barra. Então, olhando para cá, eu tenho aqui o vértice A, então eu tenho a variável XA. Para cada vértice, uma variável, né? Só que lá no slide, a notação está um pouco diferente. Os vértices estão assim, de V1 até Vn, então aqui eu teria V1 até V5, o A seria o V1, B V2 e assim por diante até o E, que é o V5. E a variável correspondente ao A seria x1. O A é V1, a variável seria x1. A variável do B seria x2, porque o B seria o V2. Mas aí, para facilitar aqui no desenho, a variável do vértice A vai se chamar XA. Então, eu tenho aqui a primeira parte da construção, olha só. XA ou Z, XA ou Z barra. Em vez de escrever Z barra, aqui eu estou escrevendo tio Z, que é não Z, é a negação de Z. É o literal que é a negação de Z. Ok? Então, está aqui. E aí, vou repetindo. XB ou Z, XB ou Z barra. XC ou Z, XC ou Z barra. XD ou Z, XD ou Z barra. XE ou Z, XE ou Z barra. Duas N cláusulas para os N primeiros nós aqui. Certo? Para os N nós, desculpa. Ok? E depois, para cada não aresta, V, I, V, J, eu vou ter a cláusula não XI ou não XJ. Então, aqui, por exemplo, não existe aresta de A para C, tá vendo aqui? Isso aqui é uma não aresta. Então, aqui eu vou ter a cláusula não XA ou não XC, XA barra ou XC barra. Depois eu tenho a não aresta BD, também não tem aresta entre B e D. Então, aqui eu vou escrever não XB ou não XD. E, finalmente, eu não tenho aresta de E para D. Então, é não XE ou não XD. Então, aqui estão as 3 não arestas desse grafo. Ele tem 5 nós, né? O total seria 10 arestas. Já tem 7, estão faltando 3. Então, para cada uma dessas 3 não arestas, eu vou criar essas 3 cláusulas aqui. E a fórmula ficou pronta. A fórmula, né? Mas o K', que é o número de cláusulas que eu quero satisfazer, ainda não ficou pronto. Então, quem vai ser o meu K'? Olhando lá no slide,
vai ser o número de nós do grafo de entrada mais, então aqui, número de nós do grafo de entrada, tá aqui, é o N, que é igual a 5, mais o K do problema da clique, aqui era 3, né? Então, esse K aqui vai valer 3. Mais o número de não arestas, que eu chamei aqui de M', que são 3 não arestas. Então, meu K' é 11. Então, pessoal, moral da história. Se tiver uma clique aqui de tamanho 3, vai ter uma atribuição de falso verdadeiro aqui que satisfaz pelo menos 11 cláusulas. E vice-versa. Se tiver uma atribuição aqui de falso ou verdadeiro que satisfaz 11 cláusulas, então eu vou ter uma clique de tamanho 3. Sim para cá, dá sim para cá. Isso aqui também dá sim, lá também dá sim. É isso que eu vou mostrar agora. Dúvidas até o momento? Está tudo tranquilo? Então, vamos continuar. Tá tranquilo, mais ou menos. É que é muita informação, mas se você pegar os passos direitinho, com calma, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Dá para entender perfeitamente como é que é feita essa redução. Tem que treinar, né? Porque acaba esquecendo as informações. Aí tem que treinar para ficar mais fresco na cabeça. Tá ok. Muito bom, pessoal. Então vamos continuar. Vamos voltar para o slide agora. Eu tenho agora que explicar 2 slides finais. Essa setinha para lá é o seguinte: se a clique der resposta sim, então o Max 2 Sat vai dar resposta sim. E o próximo slide, se o Max 2 Sat der resposta sim, então o clique também dá resposta sim. Então vamos ver a primeira parte? Então, suponha que o clique deu resposta sim. Então eu achei uma clique K, de tamanho pelo menos K. Lá naquele meu slide é porque eu achei uma clique de tamanho pelo menos 3. Então, se eu voltar aqui para o meu slide, a resposta aqui é sim. Por quê? Porque eu realmente consegui encontrar uma clique aqui de tamanho 3. Certinho? Então, eu encontrei essa clique de tamanho 3 aqui. Podia ser outra, porque a resposta deu sim. Certo? Vou reforçar mais aqui, porque eu achei a minha clique aqui. São os nós A, B e E. Então, a resposta aqui deu sim. Então, vamos voltar para o outro slide. A partir dessa clique, vamos então dar uma atribuição de falso e verdadeiro para as fórmulas do Max 2 Sat, para realmente verificar que eu consigo satisfazer aquela escalinha que no exemplo que eu dei era igual a 11, aquelas 11 cláusulas. Então, toda variável que tiver que corresponder a um vértice que está na clique, vai receber verdadeiro. Caso contrário, vai receber falso.
E a variável z vai ser verdadeira. Opa, então vamos lá voltar. Tranquilo. O A está na clique? Está na clique. Então, a variável xa recebe verdadeiro. Então, eu venho aqui, ó, e boto verdadeiro. Estão vendo aqui embaixo o verdadeiro? Eu queria apagar esse painel aqui lateral para aumentar o tamanho do slide. Eu não estou achando onde é que... Alguém sabe? Onde é que eu tenho que clicar para apagar esse... Dá para apertar F5 aí, maximiza, professor. Bem, professor, Mas ele não vai dar o editar, né? É que eu estou editando. ela, se você clicar ali passar o mouse em cima da régua, ele dá uma diminuída. Pronto. Eu acho. Aí também. Aí já foi. Pronto. Obrigado. Eu também posso, eventualmente, dar um zoom aqui um pouquinho maior. Vamos ver aqui se 100% aumenta um pouco aqui. Melhorou um pouco, né? Então, a minha clique está aqui. O A está na clique? Está. Então, a variável xa recebe verdadeiro. Então, aqui o xa vai receber verdadeiro. Estão acompanhando? Sim. Então, o xa barra vai ser falso. Aqui. Beleza? Vamos continuar. O B está na clique. Então, a variável xb vai receber verdadeiro. Então, aqui o xb é verdadeiro. Aqui, o xb é verdadeiro. E aqui, não xb aqui vai ser falso. Certo? E, finalmente, o E está na clique. Então, a variável xe vai receber o valor verdadeiro. E, portanto, aqui também vai ser verdadeiro, eu esqueci. Esse xe aqui é verdadeiro. E o xe negado aqui vai ser falso. Pronto. Certo? As outras variáveis que não estão na clique vão receber valor falso. Então, a variável xc vai ser falsa. Eu boto F aqui. Essa outra variável xc vai ser falsa. A variável xd, o D não está na clique, vai ser falsa. Aqui também vai ser falso. E vamos ver se o xc é falso, a negação de xc aqui é verdadeiro, confere. Então, a negação de xd aqui também é verdadeiro, porque o xd é falso. E a negação do xd aqui vai ser verdadeiro também. Beleza? Para completar, lá no slide diz que a variável z é verdade. Então, eu vou escrever aqui verdade. Cada vez que eu digito um valor, eu tenho que dar um ajuste de verdade aqui. Professor, vai ter alguma diferença se o Z for falso? Verdade aqui. Para a coisa funcionar, é o Z que tem que ser verdadeiro. A gente já vai ver por quê, tá? Verdade aqui. Verdade aqui. Pronto. E o Z barrado é falso. Então, aqui é falso. Aqui é falso. Aqui é falso.
Esse Z barrado aqui também é falso. E esse cara aqui também é falso. Não sei se a pergunta é idiota, mas fazer assim mesmo. Se eu tivesse o valor de Z, eu ia conseguir achar, mesmo assim, né? Se você tivesse o valor de Z. Se não tivesse. Mas eu tenho que dizer qual é. Porque eu tenho que, dado uma entrada ali do clique, eu tenho que provar que eu consigo satisfazer pelo menos 11 cláusulas. Certo? Eu tenho que provar que se aqui tem um triângulo, uma clique de tamanho pelo menos 3, eu vou conseguir satisfazer pelo menos 11 cláusulas. Mas para saber se eu consigo satisfazer essas 11 cláusulas, eu preciso dizer os valores de todas as variáveis. Então, eu tenho que dar o valor do Z, do XA, do XB, do XC, do XD e do XE. Tenho que dar todos os valores. Então, eu estou dizendo para ele o seguinte, faz o seguinte, eu vou provar que se aqui tiver uma clique de tamanho 3, eu consigo satisfazer 11 cláusulas. Você faz o seguinte, para as variáveis que tiverem dentro da clique, você dá verdadeiro. Para os nós, para as variáveis que correspondem a nós, dentro da clique, você dá verdadeiro. Para variáveis que correspondem a nós, que estão fora da clique, você dá o valor falso. E para o Z, você dá o valor verdadeiro. Você tem que dizer isso. Tá? Certo. Uhum. Agora vamos ver se deu certo. Quantas cláusulas eu consegui satisfazer? Vamos olhar. 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui eu não consegui, tá vendo? Aqui deu FF. 6. Aqui não consegui de novo. 7. 8. 9. 10. 11. Certinho. Eu satisfiz 11 cláusulas. Agora vamos mostrar por que eu consegui. Tá bom? Então, vocês entenderam. Se tem uma clique de tamanho 3, eu mostrei que eu consigo dar valor F e V para satisfazer pelo menos 11 cláusulas. Agora, vamos ver por que deu certo. Ok? O slide vai dizer isso para a gente. Então, vamos mostrar que pelo menos N, aqui é o N, né? Mais o K, mais o M', são os nomes que eu usei lá no slide, são satisfeitas. De fato, vamos lá. Com essa atribuição, em primeiro lugar, eu consegui satisfazer N cláusulas, que N é igual a 5 lá no exemplo. Pois todas as cláusulas X, Y ou Z são satisfeitas, porque o Z recebeu verdadeiro. Alguém me perguntou. O Z não poderia ser falso? Está aqui a primeira parte da resposta. Como o Z recebeu verdadeiro, eu já satisfiz pelo menos N cláusulas. Vamos voltar lá para o slide. O N é igual a 5. Como o Z é verdadeiro, eu tenho XA ou Z, XB ou Z, XC ou Z, XD ou Z, XE ou Z. Uma cláusula para cada nó. Então, eu satisfiz já de cara N cláusulas. Então, essa parte aqui, esse N, tá vendo aqui? Isso aqui eu já consegui satisfazer. Porque esse K' é uma soma de parcelas, né? Então, esse primeiro 5 aqui, já dei um jeito nele, eu já consegui satisfazer essas 5 cláusulas aí. De acordo? Agora vamos ver esse K aqui,
por que eu consigo mais K? E, finalmente, por que eu consigo mais M'? Primeiro, agora, vamos ver se mais K aqui. Vamos voltar para o slide. Além disso, nós satisfazemos K cláusulas, pois essas cláusulas XI ou Z barra são satisfeitas. Olha só que interessante. Vocês se lembram que, para cada nó que está na clique, a variável correspondente ficou verdadeiro. O Z barra é falso. Mas, para cada nó que está na clique, eu tenho uma variável verdadeira. Então, voltando para cá, o Z aqui é falso. Mas, como o nó A está na clique, XA é verdadeiro. Então, consegui mais uma cláusula aqui. Depois, o B também está na clique. Então, a cláusula XB ou Z barra é uma nova cláusula que eu consegui satisfazer. E, finalmente, o E está na clique. Então, a cláusula XE ou Z barra é uma nova cláusula que eu consegui satisfazer. Então, já consegui 8. Eu consegui essas 5. E depois, para cada nó da clique, eu tenho uma variável correspondente que ficou true e satisfez a cláusula daquela variável ou Z barra, que o Z barra é falso, né? Eu falei que o Z era verdadeiro. Então, quem salvou essa cláusula foi o XA. Quem salvou essa cláusula, que tem o Z negado, foi o XB. E quem salvou essa cláusula aqui, porque o Z barra é falso, foi o XE. Notem que a cláusula XC ou Z barra ficou perdida. O Z barra é falso e o XC não, o nó C não está na clique, então o XC também é falso. Então essa cláusula aqui dançou. Outra cláusula que dançou foi essa aqui. XD ou não Z. Por quê? Porque o XD está fora da clique, então o D está fora da clique, então a variável XD é falsa. Certo? E o Z é verdadeiro, então não Z é falso. Então eu perdi 2 cláusulas, mas salvei 3. Então já tenho 8. Então N mais K eu já consegui aqui. E, finalmente, para cada não aresta, eu consigo satisfazer a cláusula. Todas essas cláusulas aqui de não arestas, eu vou conseguir satisfazer. Qual é a mágica? Por causa do seguinte. Essas M', aqui é tamanho de E barra, né? O que o Luiz deve ter explicado para vocês? É o conjunto de arestas. Então, E barra é o conjunto de não arestas. E a gente sabe que o tamanho de um conjunto é denotado usando essas 2 barras verticais, né? Então, isso aqui é o tamanho de E barra, é o tamanho do conjunto de não arestas, que eu chamei de M'. Perfeito? Então, por que eu consigo satisfazer todas as cláusulas de não arestas? Por causa do seguinte, eu vou ter 2 casos. Se é uma não aresta, ela não está na clique. Porque na clique só tem arestas. Conferem. A clique é toda formada de arestas. Porque justamente a definição de clique é um conjunto de nós mutuamente conectados. Né? Então, a não aresta ela está fora da clique. Então, aqui, essa não aresta de A para C, ela não faz parte da clique. Tem um nó que está na clique, mas o outro está fora. Como esse nó está fora, a variável dele é falsa.
Mas aí, como essas cláusulas de não arestas negam a variável, como o XC é falso, o não XC é verdadeiro. Então, eu salvei a não aresta de A para C. Embora um esteja na clique, o outro vai estar fora, porque essa aresta não está na clique. Então, pelo menos um dos nós está fora da clique. Então, como pelo menos um dos nós está fora da clique, a variável dele é falsa, mas aí o literal negando vai ser verdadeiro. Então, aquela cláusula de não aresta vai estar satisfeita. Mesma coisa para não aresta de B para D. O B está na clique, mas o D está fora. Porque não aresta não pode estar dentro da clique. Então, pelo menos um nó tem que estar fora. Então, a variável do D vai ser falsa. Então, o literal não D, aqui, ó, pessoal, vai ser verdadeiro. Então, eu salvei mais uma cláusula de não aresta. E, finalmente, tem o caso. Pode ter até o caso em que os dois nós estão fora da clique. Aí você vai satisfazer a cláusula com os dois literais. Mas nesse exemplo que eu montei, não tem esse caso. A última não aresta é de E para D. O E está na clique, então o D tem que estar fora. Então, como o D está fora da clique, a variável dele está falsa. Então, o literal não D está verdadeiro. Aí eu salvei de novo essa cláusula de não aresta. Entenderam? Então, recapitulando. Quando você olha para uma não aresta, ou o XI está fora da clique, ou o XJ está fora da clique, ou ambos estão fora da clique. Porque é uma não aresta. Se só o xi está fora, a variável xi é igual a falso. Então, o literal não xi é verdadeiro e eu salvo a cláusula de não aresta. Agora, se... Mesma coisa para o xj, fora da clique, e o xi dentro da clique. E se os dois estiverem fora, melhor ainda. Que é o caso 2 aqui. Vértice fora da clique, VI, com vértice fora da clique, VJ. Então, as duas variáveis são falsas, então os dois literais negados vão ser verdadeiros. Então, a cláusula vai estar satisfeita. Então, eu consegui, mais esse M' também, eu consegui satisfazer todas as 11 cláusulas que eu queria. Recapitulando, eu mostrei que se tem uma clique de tamanho K, eu consigo uma atribuição de VOF que satisfaz pelo menos N mais K mais M' cláusulas. Então, se a resposta de um é sim, eu construí uma entrada para o outro, onde a resposta é sim. Alguma Professor, dúvida? Oi. pergunta idiota. Tinha um professor que falava assim: não existem perguntas idiotas, existem idiotas que fazem perguntas. Não é verdade. Estou brincando. Toda pergunta Mas é deixa eu assim. só te fazer aqui, ó. Se eu fizesse a clique, eu poderia ser então o B, o E e o C? Sim. Se você fizer. Ela só não poderia ser D, E e C, no caso, né? Que ela não tem Não, ligação. isso, exatamente. Isso, entendi. Então, para a resposta aqui dar sim, você pode pegar também B, E, C. Vai dar uma outra atribuição aqui. Mas você vai conseguir satisfazer 11 cláusulas de novo. Tá? Certo, entendi. Uhum. O que você não vai poder pegar, como você mesmo falou, é CED. Aí não vai dar certo. Tá? Porque não é uma clique.
que estou falando com o microfone fechado, mas é que eu não peguei direitinho a definição da clique. A Lá que clique, você colocou lá no início. a clique é um conjunto. Alô, tá me ouvindo? Sim, A clique é um conjunto de nós totalmente conectados entre si. 2 a 2, eles são ligados por arestas, então eles formam esses nós formam um subgrafo completo, que tem todas as arestas possíveis, sem faltar nenhuma. Então, é aqui o caso do A, B e E. É um triângulo. Tem aresta de A para B, tem aresta de A para E e tem aresta de B para E. Certo? certo. É isso aí. Isso aqui é uma clique. Bom, pessoal, agora a gente tem que provar a volta, que se eu conseguir satisfazer pelo menos 11 cláusulas, eu consigo construir uma clique de tamanho 3. Aí eu deixei para fazer isso manualmente. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse slide, vou para o slide 4. Agora eu estou no slide 4. E agora a gente tem que fazer a operação inversa. Eu vou apagar essa clique daqui. E eu vou apagar essa atribuição de verdade. Vamos fazer na mão. Então, agora eu tenho que provar que se a resposta do Max 2 Sat é sim, então eu achei uma clique de tamanho 3 ali. Então, voltando aqui para o nosso slide, ele está dizendo assim, exibamos uma clique de tamanho maior ou igual a K, com base numa atribuição que satisfaz pelo menos esse número de cláusulas. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que satisfazer aqui pelo menos 11 cláusulas. Certo? E mostrar que, então, eu consigo uma clique de tamanho 3. Então, esqueçam, vamos tentar fazer aqui partindo do zero, vamos tentar fazer uma atribuição onde eu consigo satisfazer pelo menos 11 cláusulas. Então, deixa eu dar uma olhada. Vamos fazer como verdade 4 variáveis. Eu estou chutando uma atribuição que vai dar 11 cláusulas satisfeitas. Então, eu vou botar XA verdadeiro. Vou tentar montar essa atribuição. Vou botar XB verdadeiro. Eu já consegui 4 cláusulas aqui. Vou botar XC verdadeiro. Vou botar XD falso. Vou botar XE verdadeiro. E vou botar o Z verdadeiro.
Aqui vou botar V. Aqui eu vou botar V. Aqui eu vou botar V. Perdão, aqui é F. Estou falando bobagem. Eu estou jogando aí uma atribuição para ver se dá certo, tá? Eu quero satisfazer 11 cláusulas. Então, vamos lá. Se eu errar em alguma parte aí, vocês me avisam. Aqui também é V. Aqui vai ser F. Aqui vai ser V. Opa. Aqui vai ser F. Aqui vai ser V. Aqui vai ser F. Quantas cláusulas eu já consegui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa não deu. 8, 9. Eu já consegui 9. Faltariam mais 2 aqui. Então, vamos ver se deu certo. O XA é verdadeiro. E o XC é verdadeiro. Então, aqui deu 2 falsos. Essa cláusula, infelizmente, eu não consegui pescar ela, não. Ela ficou falsa. Vou continuar. O XB é verdadeiro. E o XD é falso. Então, essa cláusula eu consegui. O XB é verdadeiro, então o não XB é falso, mas o não XD é verdadeiro. E, finalmente, o XE é verdadeiro, mas o não XE é falso. Só que o XD é falso, então o não XD é verdadeiro. Então, eu tinha conseguido 8, 9 até aqui. 10, 11. Consegui minhas 11 cláusulas, podem contar. Eu tenho aqui uma atribuição de verdade que satisfez 11 cláusulas. Certo? Agora eu vou mostrar que eu tenho uma clique lá de tamanho 3. Então, vamos fazer isso. Voltando aqui para o nosso slide base. Façamos o K, a nossa pretensa clique, né, como o conjunto dos vértices VI, cujas variáveis associadas XI receberam V. Ah, então tá bom. Então, todo mundo recebeu V, exceto o XD. Então, esse meu conjunto K, por enquanto, é esse aqui, ó. Esse é o meu conjunto K. Eu peguei todos os nós, cujas variáveis são verdadeiros. Só o XD que é falso, então só o XD que ficou de fora.
Certo? Então, por enquanto, estamos assim. Bom. Se esse K for uma clique, eu alcancei o objetivo. Por quê? Se esse K fosse uma clique, eu teria já alcançado o meu objetivo. Eu teria conseguido uma clique de tamanho pelo menos K. Certo? Porque dada essa atribuição aqui, onde eu satisfiz pelo menos 11 cláusulas, tá? Ao pegar as variáveis que são verdadeiro aqui nessa atribuição, eu teria uma clique de tamanho pelo menos K. Então, eu já teria conseguido. Então, a resposta seria sim e fim de papo. Mas pode não ser uma clique. Pode não ser uma clique. Aqui no caso, é uma clique? Não é uma clique. Não é uma clique porque o A não está conectado ao C. Tá vendo? Está faltando essa aresta aqui. Então, isso aqui realmente não é uma clique. Então, alguma coisa aqui está errada. Eu não consegui achar uma clique, por enquanto, de tamanho maior ou igual a K. Então, eu tenho que fazer um ajuste nessa fórmula para continuar satisfazendo essas 11 cláusulas e tentar ajustar isso aqui para ser uma clique. Essa é a minha ideia. Então, o que eu vou fazer? Então, se K for uma clique, alcançamos o objetivo. Tá? Agora, se K não for uma clique, vai existir um par de nós que forma uma não aresta, com valores em V. No caso, então, seria A e C. O XA está verdadeiro, o XC está verdadeiro, e isso aqui é uma não aresta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte jogada. Eu vou pegar um desses dois aqui e jogar para falso. Eu vou mudar, eu vou voltar lá na minha atribuição de verdade e vou trocar um deles para falso. Então, vamos fazer isso. Vamos trocar o XC para falso. Então, eu venho aqui, eu vou trocar o XC para falso. Vou botar até em vermelho para mostrar quais foram os lugares onde eu me arrependi. Então, aqui eu botei falso. Então, aqui também ficou falso. Eu tinha essas duas cláusulas satisfeitas. Era o VV, VF. Quando eu passei o XC para falso, uma das duas vai continuar satisfeita. Por quê? Ou Z ou o não Z, um dos dois é verdadeiro, né? Aqui no caso é o Z.
porque eu escolhi botar o Z como verdadeiro. Então, pelo menos uma das cláusulas está falsa, mas a outra eu perdi. Eu perdi essa, vocês estão vendo aqui? Então, eu caí de 11 cláusulas satisfeitas para 10. É o que diz aqui no slide. Mas, professor, não teria o X barra lá para compensar, o XC barra? Aonde? Me mostra. Na última... Bom, eu não cheguei nesse... Tá. Eu não cheguei aí ainda. Foi mal, desculpa, professor. Não, você tem toda a razão. Você está certíssimo. Eu vou chegar lá ainda nessa parte. Tá? Eu só estou dizendo que ao trocar o XC para falso, eu perdi uma cláusula aqui. É o que diz aqui no slide. Ó. Fazendo um dos dois falso, eu continuo satisfazendo uma cláusula dentre o XC ou Z e XC ou Z barra, mas perdi uma. Agora vem a sua observação, que você acabou de falar. Entretanto, observe que passamos a satisfazer a cláusula não XI ou não X alta. Logo, eu voltei para 11. Ou seja, exatamente isso que você falou. Eu tenho essa não aresta XA, não XA, não XA, XC, é uma não aresta, né? Então, eu tenho essa cláusula, mas como eu passei o XC para falso, esse não XC passou para verdadeiro. Então, eu volto a ter onze cláusulas satisfeitas. E eu continuo nesse processo. Se eu descobrir mais alguma não aresta aqui nessa clique, eu pego um dos dois extremos da não aresta, faço ele ficar falso, perco uma cláusula desse lado, mas ganho uma cláusula do outro. Se tiver mais alguma não aresta, eu faço um dos extremos ser falso e assim por diante. Perco uma cláusula desse lado, mas ganho uma do outro. Ou seja, se existe uma atribuição que satisfaz 11 cláusulas, mas as variáveis que valem true não formam uma clique com os nós correspondentes, eu vou fazendo esse processo de ir trocando para falso e conseguir uma outra atribuição de verdade em que eu continuo satisfazendo aquelas N mais K mais M' cláusulas. Só que agora, como o XC ficou falso, o C não faz mais parte da clique, né? Olha só o que aconteceu. Eu consegui ter uma clique, eu tirei o C da clique. Eu vou fazendo isso até ter uma clique. Essa é a grande jogada. Quando o XC ficou falso, quer dizer que eu não pego mais o nó C para fazer parte da clique. Aí eu vou fazendo isso até, vou tirando todas as não arestas possíveis, até eu ficar com uma clique de tamanho K. Então, é o que está dito aqui. Outras cláusulas envolvendo o não XC também passam a ser satisfeitas, né? Então, o número de cláusulas continua pelo menos 11 ou até mais. Aí eu vou repetindo esse processo até que não tenhamos não arestas dentro do conjunto K. Logo, K é uma clique. E o tamanho dele é pelo menos K, porque o tamanho inicial dele era maior ou igual a K e as substituições não diminuírem o número de cláusulas satisfeitas. Certo? Então, eu mostrei que, tendo uma atribuição de verdade satisfazendo pelo menos esse número de cláusulas, eu consegui
uma clique de tamanho K. Essa provinha ela é bem complicadinha, não digo complicadinha, mas essa volta talvez seja uma das coisas mais assim com detalhes que eu já expliquei dentro desse assunto de NP completude. Então, depois vocês teriam que refazer todos esses argumentos aí para entender como é que foi feito isso. Tá bom? E isso termina a aula 17 e nesse ponto eu vou encerrar a gravação. Ok? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida para registrar aqui na gravação, eu vou encerrar a gravação. Tá Então, tranquilo, professor. tranquilo? Então, se ninguém tem mais dúvida, eu vou encerrando a gravação, pessoal.